Fala pessoal, Alligator aqui e hoje é um vídeo, novo formato do canal. Para quem não sabe, eu costumava fazer um vídeo bem maior, com cerca de 30, 40 minutos, e nesse vídeo eu abordava 2, 3, até 4 assuntos sobre o IRO, sobre o IRO. E eu acabava, por serem vídeos maiores, eram vídeos menos constantes, que eu levava mais tempo para fazer, porque eu tinha que ter mais ideias para fazer. A edição é relativamente simples, mas as ideias é o que dava o maior trabalho de ter, porque eu não gosto de trazer conteúdos muito simples para vocês, eu gosto de trazer coisas interessantes. E eu decidi fazer um formato diferente, eu decidi fazer um formato com 1, 2 assuntos e trazer vídeos mais frequentes para vocês, porque eu tô cheio de ideias pro canal. Eu vou trazer futuramente agora um tutorial feito pro Asgard. Tinha muita gente questionando o meu vídeo de tutorial, porque ele não é bem adequado à realidade do Asgard. Então eu decidi fazer um vídeo pro Asgard. Eu vou fazer também, mostrar algumas quests do IRO que eu normalmente uso. Quest de ganhar comida, a própria quest de Bio 4, que eu não mostrei meu chá dentro dela. Então eu decidi fazer os vídeos menores e mais frequentes. E eu queria agradecer pelos 400 inscritos do canal, que significa muito pra mim ter isso no canal de Hag, porque é um jogo antigo, a gente não tem a mesma população que a gente teve há muitos anos atrás no Hag. E é por isso que eu tô nesse cenário aqui, inclusive, que Aldebaran é uma cidade que cerca de alguns anos atrás, 2004, 2005, tinha muita gente aqui no mapa. Tipo, era um mapa que você via nessas mesinhas aqui de Aldebaran, tipo, muita gente sentada nessas cadeiras aqui. Então eu decidi fazer para vocês um vídeo aqui, exatamente para lembrar esses velhos tempos. O vídeo de hoje é um vídeo que muita gente me pergunta. Alligator, a realidade do dólar atualmente, ela afeta o jogador brasileiro que joga no IRO? A resposta é: hoje em dia afeta. Muita gente achou que a realidade não iria afetar, porque o preço do Hops do IRO era basicamente o mesmo, nunca havia mudado. E recentemente os brasileiros foram chocados porque teve uma mudança brusca no preço do Hops. Então eu vou explicar para vocês como isso afetou e se vale a pena você migrar para o IRO mesmo nessas condições. Eu vou explicar para vocês. Tudo isso começou em 2013. Muita gente em 2013 migrou do BRO para o IRO. Eu fui um dos primeiros a migrar nessa safra de pessoas. Isso foi inclusive antes de alguns canais do Hag começarem a falar sobre o IRO. Já estava aqui no IRO há mais tempo. E meu propósito era trazer minha guild para o IRO, há cerca de 2 anos atrás. Então eu cheguei no IRO, me estabeleci, procurei líder de guild, conversei e tudo mais. E junto com esse processo, desde que eu vim para o IRO, muita gente também veio. Muitos brasileiros também vieram do BRO para o IRO. E a gente tinha muita gente brasileira aqui no IRO, em 2014 principalmente. Existe uma coisa que era muito peculiar no servidor. O preço do Hops, ele nunca variou para os brasileiros. Você pagava, acho que era R$160 por 10k de WP Energy, e com esses 10k você conseguia vender e fazia em média 1,5 bi. E obviamente o 1,5 bi no IRO é muito dinheiro, porque o mercado do IRO nessa época era muito bom. Então você comprava um OTQ completo com esses 1,5 bi. Isso fez com que muito brasileiro comprasse Hops. Então a gente tinha uma safra gigantesca de brasileiro no IRO. Começou a investir maciçamente. Inclusive eu era um deles. Eu gastei muita grana no começo com Hops. E eu acredito, quase sem nenhuma dúvida, que a maior parte do dinheiro que a War Portal recolhia dos Hops vinha de brasileiro. Exatamente porque a gente pagava o Hops mais barato que existia. E a gente pagava o Hops mais barato achando que a gente era normal, que não tinha nada de errado, que estava tudo ok.
Então tudo bem. Passou-se um tempo e a nossa economia veio se desestabilizando. O dólar ele subiu das casas dos 3,50, 3,60, 3,70, chegou a 4,15 numa época dessas. E as pessoas ficaram questionando se isso iria afetar, porque durante muito tempo o hops nunca foi afetado pelo preço do dólar. Então aconteceu o seguinte: do nada, a opção que os brasileiros usavam para comprar o hops em reais, que no caso as pessoas usavam as duas opções principais, que era o Mercado Pago, que você pagava no cartão de crédito, ou o Paganet, que era um serviço de compras do Bradesco, que você pode usar tanto o débito quanto o boleto, que você vai na lotérica e paga em reais seu hops e recebe do mesmo jeito. Para quem não sabe, o IRO ele é basicamente feito para todos os países. Então, quando você vai tentar comprar hops, dependendo do seu país, ele ajusta dezenas de opções para você comprar o hops. Ou seja, você tem em vários países várias maneiras de você comprar o hops pela sua moeda local. No caso, o nosso real. Sendo que o problema é, como são muitos países, a Warportal nunca conseguiu administrar perfeitamente todos esses países. Porque como é que uma empresa vai conseguir ter controle sobre isso sozinha? Então ela incumbia esse serviço às empresas locais. Por exemplo, quem era responsável pela administração do real aqui do hops brasileiro era o Mercado Pago. Sendo que o Mercado Pago ele nunca olhou a conversão do dólar para o real. Então durante muito tempo a gente teve mantido o preço alto e nunca teve nenhuma mudança. Sendo que teve um bug no sistema, teve um problema no sistema algum tempo atrás, que sumiu as opções do Mercado Pago, as opções que tinham o PagSeguro e o Mercado Pago. Só havia uma opção disponível, que era uma opção que fazia conversão direta do dólar para o real. Ou seja, os brasileiros viram o dólar, o preço do 10K de WPE de 160, eles viram subir para 340 reais. E isso gerou, a população brasileira ficou em pânico. Muita gente abriu post no fórum, muita gente mandou ticket, muita gente correu atrás de mim, perguntando se eu tinha algum contato com o GM, se eu podia resolver essa situação, conversar e tudo mais. E aconteceu o seguinte, inclusive eu tive contato, eu conversei com o GM na época, conversei acho que foi com o Nicolai, se eu não me engano, e na verdade era um bug. As opções do Mercado Pago e do Paganet, eles sumiram por causa de um bug. Aquilo não ia sumir. Então a gente foi lá, conversou com os caras e os caras alteraram e colocaram de volta as opções para os brasileiros ao preço antigo. Sendo que dessa vez teve um problema. Dessa vez eles notaram que eles perceberam, opa, peraí. Eles foram no Mercado Pago, conversaram e perceberam que durante muito tempo eles não tinham alterado a conversão. O que resultou? Eles mandaram anúncio. Seguinte, percebemos uma falha, alguma coisa do tipo, e durante muito tempo a gente não cuidou dessa situação. E vocês têm até segunda para comprar ao seu preço, e depois a gente vai fazer uma mudança brusca no preço do hops. Obviamente, a população só tinha dois caminhos. Ou estocava hops, o que muita gente fez, ou simplesmente quitava, porque pessoas assim como eu costumam comprar hops constantemente para poder bancar VIP, para poder bancar WE, consumíveis que não vendem no jogo e tudo mais. Então, na segunda-feira dessa semana que aconteceu esse problema, o preço disparou. O preço de fato subiu para muito mais alto. E isso gerou uma revolta muito grande. Muita gente quitou. Muito brasileiro simplesmente desistiu de jogar, porque viu que o jogo não tinha mais como se bancar. Porque tinha ficado muito caro o hops do Hero. Sendo que, como eu falei no começo do vídeo,
Eu acredito, tenho quase certeza que muitas partes das vendas dos WPE vinham de brasileiros. Mas por que não vinham dos gringos? Porque os gringos, pelo menos a grande maioria que eu conheço, só compram VIP, só compram o Hops para comprar VIP. Eu vejo pouquíssima gente comprando Hops para poder usar de fato. Eu via no caso, porque eu já vendi muito WPN, eu já vendi muito. E tinha muito gringo que queria estoque fixo. Ficava, não, eu quero isso aqui, se aparecer, eu pago o preço que você quiser e tal. Pronto, tá aqui. A demanda era muito grande. Muito gringo comprava o WPN. Então o gringo, geralmente ele fazia dinheiro, ou ele farmava no jogo, ou ele usava bot, tem muito bot no Hero, porque o Hero não tem game guard. É ridículo de fácil você usar bot. Não que eu recomende você usar bot, mas que é ridiculamente fácil por não ter game guard. Ou ele comprava Zen. Porque o Zen, se você for americano e você comprar o Zen por dólar, você que é americano, paga a sua moeda, você vai pagar muito menos do que você paga vendendo WP. Então, acabava ficando pra gente essa tarefa, entre aspas, de comprar o WPN para ser bancado no servidor. E como o mercado parou, ficou uma queda muito brusca nas vendas de WPN. E eu abri as opções do Paganet do Mercado Pago recentemente e eu vi que o preço tinha caído a 200 e poucos reais, acho que é 230, 240, 10k WPN. Ou seja, o preço ele tá maior, mas ele não subiu tanto assim como as pessoas esperavam. Porque não teve a conversão direta. Eu acredito que nos primeiros dias tenha tido a conversão direta, eles perceberam a besteira deles e baixaram para 200 e poucos. Ou seja, é maior que 160? É óbvio, é bem maior que 160. Mas é um preço que na minha opinião, bem melhor do que se fosse aplicada a conversão direta. E a pergunta é, eu pagando menos em relação aos 330 reais que estava no começo, vale a pena você se equipar no Hero? A resposta é que vale. Vale por um simples motivo. O IRO, em relação a alguns servidores do BRO, é muito mais barato de você se equipar. Por exemplo, o item mais 9 aqui custa 150, 200kk. Como é que chama? Para você upar um char, pra você pegar um char no level, sei lá, 175, você compra o VIP e você compra manuais e vai upando. Eu não gastei, sei lá, vamos chutar aqui um valor, 500kk para pegar 175. Pronto, 500kk. Estando alto assim, acho que foi isso. Então não é caro de você se equipar e não é caro de você upar. Então, se você considerar que mesmo que o Hops tenha subido, é um servidor barato, ainda vale muito a pena. E o principal, galera, as voes, as guerras no Hero são bancadas. Você recebe poção, você recebe poção azul, poção branca, poção do vento, algumas guilds te bancam comidinha. Então, o seu gasto com Oi é bem menor do que você gastaria no BRO. Exatamente porque as guilds te bancam. Então, o teu gasto maior seria só para upar no começo e se equipar. Porque depois o seu gasto fica muito baixo. Eu, por exemplo, eu gasto 20kk por guerra, hoje em dia. Porque a guild me banca a maior parte das minhas coisas. E é por isso que eu falo para vocês, galera. É muito difícil você jogar WE numa guild brasileira. É muito complicado. Eu não vou me ater muito a esse assunto, porque eu já falei sobre isso antes. Mas basicamente, as guilds no Hero são muito antigas. Elas são muito paneladas. Tudo que acontece é somente entre elas. Elas não costumam envolver outras guilds. Os outros castelos são mortos. Toda guerra se concentra no mesmo centro. Você normalmente não tem vários GVGs acontecendo em vários castelos. Geralmente é tudo no mesmo castelo. Ou no máximo, 2 guilds em 2 castelos diferentes. No máximo. Então a Oi ela é muito fechada a essas guilds principais. Então não vale a pena você criar uma guild para jogar WE no Hero. Teve uma guild brasileira que realmente eu olhei e vi, caraca, vocês me surpreenderam. Que foi uma guild chamada Wait For It, que foi uma guild
criada por uns amigos meus, e ela foi muito além do que eu esperava. Não que eu julgasse errado a guild, mas é baseado nas experiências que eu vi as guilds de WoW brasileiras no Hero. Eles, inclusive, chegaram a vencer alguns GVGs contra guilds grandes, mas isso, galera, foi um fator muito complicado, porque eles gastaram muito. Essa guild, ela comprou Gods, ela comprou MVP, ela tinha um plantel que ela tinha que ter muito olho em cima para manter aquele plantel daquele jeito. Então é uma coisa que deu muita dor de cabeça pros caras. Então se você vier pro Hero, eu não recomendo que você, não tô dizendo que você não deva criar uma guild brasileira. É totalmente bacana você jogar com seus amigos, é super aceitável, não tem nem que questionar. Mas você pode fazer como eu fiz. Você tem a sua guild brasileira, você tem o seu grupo de pessoas e você leva a sua PT para uma guild internacional. Por exemplo, como eu jogava na Animosity, eu tinha uma PT brasileira lá dentro. A gente tinha nossa sala no TS, a PT durante a Oi era só nós, e a gente jogava a nossa Oi, era bancado, ganhava suprimento e tudo mais, e jogava entre amigos. Então, galera, é legal que você desfrute do principal do Hero, que é exatamente você conhecer essas culturas de fora. Você não se fechar, você não se limitar a uma parte do planeta, porque você está num lugar que você tem gente do mundo inteiro. Então você vem pro Hero, você gasta um pouco mais, obviamente, você se equipa e você upa por um preço relativamente menor, e depois você joga numa guild internacional com sua PT. Simples, acabou. Seu gasto com Oi vai ser muito baixo e você vai desfrutar do Hero mesmo com a cotação do dólar mais alta. Então, eu quero que o vídeo é basicamente isso, para falar sobre a realidade dos brasileiros no Hero atualmente. Qualquer sugestão que vocês tiverem, eu vou responder, eu vou adotar, se for uma ideia bacana. E eu espero que vocês gostem do novo formato. E fique atento para os próximos vídeos do Papigator. Valeu, pessoal, é nóis.